galera tricolor, aqui é Ney Mendel do canal Flume Mendel. Vamos fazer hoje o pré-jogo de Boa Vista e Fluminense pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. É o último jogo da primeira fase, que é a Taça Guanabara, onde o Fluminense já se sagrou campeão no primeiro turno, né? E com isso ele leva 2 empates para os jogos das semifinais. Ele joga por 2 empates e a vantagem que o campeão da Taça Guanabara leva para a semifinal. O Fluminense amanhã joga às 4 horas da tarde no estádio Elci Rezende, em Saquarema, contra o Boa Vista. Boa Vista escalado com Fernando no gol, Wellington Silva, ex-Fluminense, Diogo Rangel e Cadu Fernandes, na lateral esquerda Marquinhos Macaé. Meio campo com Bull, Biel e Ralf. O ataque, Matheus Alessandro, ex-tricolor também, Marquinhos e Di Maria. O técnico é Leandro Miranda. Fluminense escalado, Fluminense vai jogar com uma mescla de reservas e sub-23, poupando jogadores para o próximo confronto da Libertadores. O Fluminense joga com Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro e Pineda na esquerda. Meio campo com Wellington, Nonato e Natan. O ataque, Matheus Martins, Caio Paulista e Gabriel Teixeira. Técnico Abel Braga. Pessoal, uma surpresa aí nessa escalação, Caio Paulista, né? Seja o que Deus quiser. O Fluminense está arriscado a não conseguir a sua 13ª vitória, né? Com Caio Paulista no ataque. Vamos ver se amanhã ele consegue não perder tantos gols como ele costuma perder. O árbitro da partida é Felipe da Silva Gonçalves Faludo. É o árbitro que vai apitar Boa Vista e Fluminense. O Fluminense tem um confronto praticamente um amistoso, já é o campeão do primeiro turno, então esse jogo não tem o mínimo interesse por parte do Fluminense, a não ser de manter a invencibilidade de 12 partidas, podendo chegar à 13ª vitória consecutiva. Com isso, o Fluminense vai alcançar algumas metas e bater alguns recordes, né? Seriam 13 vitórias consecutivas. Vamos ver se ele consegue, mesmo jogando com esse time aí alternativo. A Conmebol, pessoal, elegeu o técnico Abel Braga como o melhor técnico da semana. O Fluminense conseguiu uma vitória com o maior número de gols durante a semana. Então o Abel foi eleito o melhor treinador da semana pela Conmebol. O Nino, nosso zagueiro da seleção olímpica, que tinha sido pré-convocado pela seleção brasileira de profissionais para os 2 jogos agora das eliminatórias, o Nino não foi chamado para os 2 jogos, né? Ele só foi pré-convocado, mas não foi realmente convocado para os 2 jogos. Com isso, o Nino está livre para atuar nos 2 jogos semifinais do Carioca pelo Fluminense. Outra constatação, pessoal, Luiz Henrique teve aquela lesão grave, aquela tesoura do lateral esquerdo do Olímpia. Ele fez exames médicos e não foi constatada nenhuma lesão no Luiz Henrique. Então ele iniciou o tratamento intensivo e não deve ser problema para o próximo jogo, quarta-feira, contra o Olímpia, no Paraguai. O Fluminense também reclamou muito da arbitragem que apitou Fluminense e Olímpia junto à Conmebol. O Fluminense mandou um comunicado reclamando da arbitragem junto à Conmebol, né? Aquele lance, por exemplo, no Luiz Henrique, aquela voadora que o Luiz Henrique levou por trás, o jogador do Olímpia era para ter levado o vermelho direto e não o amarelo. Fora outras coisas, né? Fora outros erros que o árbitro cometeu. O árbitro da partida da próximo jogo do Fluminense da Libertadores, Olímpia e Fluminense, é Roberto Tovar. É um chileno já experiente, Roberto Tovar. Outra coisa, o artilheiro do Fluminense nessa temporada, né, nessa início de temporada, é o Germancano, com 6 gols. É o artilheiro do Flu na temporada. Vem seguido pelo colombiano John Arias, com 4 gols. Quanto àquele julgamento do TJD contra um suposto grito homofóbico contra o Gabriel, naquele Fla-Flu, o Gabigol, né? 5 juízes
fizeram julgamento no TJD do Rio de Janeiro e o Fluminense foi absolvido por falta de provas. Não chegaram a nenhuma conclusão em relação ao grito homofóbico do torcedor junto ao Gabigol. Então o Fluminense foi absolvido. Tá? Já o Flamengo foi punido por R$20 mil por gritos homofóbicos da sua torcida, cantados pela sua torcida, para a torcida do Fluminense. Então o Flamengo foi punido por R$20 mil. Tá? Outro assunto importante, as obras no CT Carlos Castilho, CT de treinamento do Fluminense. Está sendo levantado um muro de 3 metros por uma extensão de 1 quilômetro do CT. Vai cercar todo o CT um muro de 3 metros de altura. Esse muro ficará pronto no meio do ano. As obras estão bem antecipadas já. O nosso grande Luiz Henrique, autor de um golaço contra o Olímpia, um gol que merecia até uma placa, fatalmente deve ser um dos jogadores que deixarão as Laranjeiras na próxima janela de transferência para o exterior. O jogador, que é um dos destaques do Fluminense, tem apenas 20 anos e foi um autor de um golaço agora no último jogo, está sendo ventilado em vários clubes da Europa. Então vai ser difícil o Fluminense segurar o Luiz Henrique nessa próxima janela de transferência. É um jogador que está sendo muito valorizado e tem muitos clubes interessados no jogador. Então o Fluminense tem que saber vender bem para a gente poder investir no nosso futebol cada vez mais. O Fluminense joga, pessoal, contra o Boa Vista, em Saquarema. Vai ser um jogo difícil, o Boa Vista luta contra o rebaixamento, não vai dar facilidades para o Fluminense, joga no seu campo, conhece o campo que joga, já conhece as dificuldades do campo. O jogo vai ser num sol de 4 horas da tarde, num sol escaldante, e o Fluminense tem que ter muita capacidade e vontade dos seus jogadores reservas e também dos jogadores do Sub-23, como o Matheus Martins, a garotada aí do Sub-23 que vai entrar, e tem que mostrar serviço, se é que quer ter chance dos profissionais nos próximos jogos. O brasileiro vai começar daqui a pouco, Copa do Brasil também, enfim. O Fluminense vai disputar várias competições ao mesmo tempo e tem que ter um plantel grande para poder adequar os seus jogadores em todas essas competições. A gente não vai poder botar um time só, a gente vai ter que botar um time numa competição e o outro na outra. A gente não pode cansar um time só. Então esses jogadores têm que mostrar serviço para o Abel para mostrar que tem capacidade para vestir essa camisa. O Fluminense está de parabéns, são 12 vitórias seguidas, é um clube que está em ascensão nessa início de temporada, É um clube que até passou os clubes europeus, não tem nenhum clube europeu que tenha 12 vitórias seguidas no ano, e o Fluminense atingiu essa meta. Se vencer o Boa Vista, vai chegar à 13ª vitória, e ganhando o Olímpia, a 14ª. Então, a gente está batendo recordes atrás de recordes, e além disso, é importante também o Fluminense levantar taças, já nesse início de temporada. Já faz por merecer, o clube está coeso, o clube está unido, os jogadores experientes e os mais jovens também estão todos unidos no intuito de levar o Fluminense a vários títulos esse ano. Abel Braga também quer se aposentar pelo Fluminense, talvez seja o último ano do Abel aí como treinador. Ele quer se aposentar no clube que o fez despontar no mercado brasileiro, tanto como jogador como treinador também. E o Abel tem uma gratidão ao Fluminense, é um torcedor nato do Fluminense. Naquela época que a torcida vaiou o Abel no Engenhão e nos jogos iniciais da temporada, eu fui um dos que fui contra, porque eu acho que o Abel, além de ser um senhor de idade, que já foi campeão pelo Fluminense diversas vezes, ele é um tricolor nato, ele é um tricolor de coração, e mesmo ele não acertando algumas vezes, a torcida tem que dar um desconto, porque o Abel realmente merece o respeito da nossa torcida. Então a gente tem que ponderar um pouco quando a gente quiser vaiar o Abel,
e lembrar que ele já deu muito pelo Fluminense, tanto como jogador como treinador. Tanto o Abel quanto o Fred. Então são duas personalidades que a torcida não pode vaiar de jeito nenhum, mesmo eles fazendo alguma besteira. Então a gente tem que dar um desconto e não xingar os nossos ídolos, né? Ainda mais ídolos que deram muito já ao Fluminense, já levantaram várias taças pelo Fluminense. Então a gente tem que ter um pouco de respeito por esses ídolos. Hoje em dia é difícil algum jogador se tornar ídolo, porque eles já jovens, com 19, 20 anos, eles já são vendidos para o exterior. Então não há uma sintonia entre jogador e clube hoje em dia, né? O que é visado hoje em dia é o fator dinheiro. Esse é o principal, a principal meta hoje em dia, é o dinheiro. Então, onde tem dinheiro, eles vão. Então, é difícil a gente ter um ídolo. Então, os ídolos que o Fluminense tem é prioritário que a torcida realmente exima-os de vaias, né? A gente tem que aplaudir, e se por acaso eles errarem, a gente tem que ter um pouco de paciência, tá bom? Pessoal, é isso. Esse é o pré-jogo de Fluminense e Boa Vista. Vai ser um jogo amanhã às 4 horas da tarde. Depois do jogo, eu vou gravar um vídeo para vocês falando do jogo, comentando sobre as estatísticas do jogo, sobre a nota dos jogadores. Enfim, vou comentar tudo sobre a partida. Só não posso ainda fazer live, como eu expliquei para vocês. Eu preciso ter um pouquinho mais de estrutura no canal, e para isso eu conto até com a ajuda dos tricolores inscritos no canal, que não são inscritos também, que puderem fazer um Pix para ajudar o canal. Esse Pix vai ser bem-vindo, vai ser usado justamente para melhorar o canal, para que eu possa oferecer melhores condições para vocês, tanto de vídeo quanto estrutura também de canal, né? Então quem puder fazer um Pix vai ser bem-vindo. O Pix é o meu telefone, né? É o 21 98 215 1885, tá bom? Então quem puder fazer o Pix vai ser bem-vindo. Pessoal, também peço a todos que compartilhem o canal, que se deem um like, que se inscrevam, se inscrevam, quem ainda não é inscrito, e que ative o sininho. Na hora da inscrição tem um sininho do lado, ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu vou gravar um novo vídeo, ok? Abraço a todos, saudações tricolores, e vamos rumo à 13ª vitória. Abraço, até amanhã, pessoal.